Boa noite, 21 horas, terça-feira e bem-vindos a mais um programa 45 minutos. Hoje, eventualmente, também gravado, tá? Porque neste momento que vocês estão me assistindo, eu estou numa apresentação do coral lá do Tobias, né, meu filho mais novo, não queria perder, óbvio, né? E então eu gravei mais esse vídeo aqui para vocês, tá? E hoje vamos falar de algo que ainda me intriga, né? Por que que algumas pessoas ainda levam o 22 em consideração para defesa, né? O que é algo bastante aí temerário. Mas vamos falar um pouquinho disso. Antes disso, o que a gente precisa falar, né? Quando eu falo de 22, né? Calibre 22. Na realidade, o calibre 22 é uma série de calibres bastante extensa. Nós temos o 22 Short, o 22 LR, o agora já obsoleto, o 22 Long. Nós temos o 556, o 223, o 222 Hamilton, o 222 Hamilton Magnum, o 22 Hornet e mais um monte de calibres que são todos de diâmetro 22. Mas, né, genericamente falando, quando a gente se refere a uma arma calibre 22 Magnum, claro, né? Quando a gente se refere ao calibre 22, estamos falando dele, do meu querido calibre 22 Long Rifle, 22 longo, ou 22 LR. Sem dúvida nenhuma, o calibre mais popular no mundo todo, e com grande popularidade, né, uma histórica popularidade aqui no Brasil. Né? Graças aí aos últimos anos, né, que a gente recebeu aí muita coisa importada, né, a gente teve acesso aí, como vocês podem ver, isso aqui é uma parte das munições 22 que eu tenho, algumas são de uso, outras são de coleção, mas a gente tem uma gama bastante grande de 22 LR agora no nosso mercado, né? Munições que têm os mais diversos, as mais diversas objetivos, né? Então você tem munições que são tipicamente para precisão, né? Como a Iley inglesa, trazida para o Brasil pela CBC, né? A Iley Match, né? Nós temos aqui a Fioc Subsonic, né? Que é uma munição subsônica como outras tantas. Pô, Benê, para que serve a subsônica, né? Basicamente para não fazer tanto barulho, né? Basicamente é isso, né? Então tem essa aqui que eu tenho da Fioc, tem aqui a Subsonic CCI, uma das melhores, tá? Eu tenho utilizado bastante, né? Temos a Quiet, né, da CCI também, é uma munição muito lenta, 750 pés por segundo apenas, mas que faz menos barulho que um tiro de espingarda de chumbinho, tá? Então a gente tem essa gama toda, tem algumas que são de coleção, né? Como essa caixinha aqui da CBC 22 Super Velox da CBC, tem essa aqui que é mais antiga ainda, tem essa aqui da Celebelot, né? Também bastante antiga aqui, e várias outras, né? Então eu sou um apaixonado, né, pelo calibre. Essa aqui é a primeira, uma das primeiras caixinhas da Stinger, né? Consegui essa criancinha aqui lá na década de 90, era um achado, né? Porque ninguém tinha, eventualmente alguém conseguia trazer ou importar dos Estados Unidos, e aí você acabava pagando uma pequena fortuna por ela e ficava com dó até de atirar, né? Porque você não sabia quando ia aparecer outra munição. Bom, mas afinal, né? Por que o 22 ficou tão popular no mundo todo? Bom, é um calibre que ele foi concebido, né, aliás, para algumas finalidades bem específicas. A primeira delas, e é onde ela é mais utilizada, né, vocês não têm a menor dúvida sobre isso, que é no chamado plinking, que é o tiro informal. É o tiro à latinha, acertar caixinha de fósforo, cortar cigarro, né? Isso acontece no mundo todo, é muito utilizada, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Mesmo lá com acesso, né, a todos os calibres que a gente pode imaginar, o 22 segue bastante popular para esse tipo de atividade. Segundo, o abate de pequenos animais, né, o que o americano lá chama de varmint, né? Então tem algumas opções, a própria Stinger, né, ela já vem aqui escrito, inclusive, varmint, né, exatamente porque ela tem essa destinação, né? Então animais aí que lá são comumente caçados, né, esquilos, roedores,
até mesmo coiotes, né, é o máximo, né, que é permitido. Então, são munições destinadas a isso. Terceiro, né, o chamado tiro esportivo na modalidade precisão, né? Então nós temos várias modalidades aí, carabina de precisão, pistola de precisão, inclusive é um esporte olímpico, né? E aí, como eu já falei para vocês, né, temos a Elite Nex, temos a Target Sport da FIOC, a Lapua Midas, né, que essa aqui realmente é tida como uma das melhores do mundo. Mas uma coisa muito importante, tá? Uma coisa realmente muito importante. Lembrando que, a precisão de uma arma, ele é um trinômio, né? Então posso pegar e falar assim, qual que é, vamos imaginar que a Midas aqui, né, é a munição mais precisa que existe no mundo. Talvez na sua arma não seja, né? Eu tenho algumas armas em 22 e eu tenho algumas armas que elas são mais precisas com munições de baixa velocidade, como é o caso da Midas e algumas subsônicas, e eu tenho outras armas que se adequam melhor, provavelmente por conta do raio, do passamento do raio, né, da alma da arma, passamento ali do raio, ela se dá melhor com munições mais rápidas, munições supersônicas, né? Então, realmente é uma questão de testar. Mas, via de regra, essas aqui são as mais precisas, né? Então, são as três utilidades, né? Ninguém falou em defesa, mas mesmo assim, muita gente acaba escolhendo, né, um calibre 22, né, para defesa. E não pensem que é só aqui, tá? Se você pegar o mercado americano, que não tem nenhum tipo de restrição, você vai perceber que você vai encontrar muitos lançamentos de armas, incluindo aí revólveres de apenas 2 polegadas de cano, né, os Snub Nose, né, os Bulldoguinho, como o pessoal antigo aqui chamava no Brasil, né, é o Snub, né. Então, essas armas não são armas de competição, não são armas de plinking, são armas realmente de defesa, né. Por que normalmente a pessoa acaba escolhendo esse calibre? Quando ela não consegue de forma nenhuma se adequar a uma munição mais forte, mais potente, né, portanto, com um maior estampido e com um recuo acentuado. Né? E por que o 22 ficou tão popular no mundo inteiro? Porque é barata, né, é a munição mais barata que você pode comprar. Via de regra, as armas também são as mais baratas do mercado, e hoje, salvo engano, né, a mais barata do mercado aí é a 8022 da CBC, ou 8122, né, que é a de ferrolho, uma vez que agora, né, a perigosíssima semiautomática em 22 é restrita. Isso é surreal. Né? Então, baixo recuo, pouco estampido e uma munição barata. Isso fez com que essa munição, esse calibre se popularizasse no mundo todo e fizesse verdadeiros apaixonados, como por exemplo eu. Né? Eu sou realmente um apaixonado por esse calibre. Mas, então, né, como eu falei, né, você vê aí no mercado americano alguns lançamentos específicos, né, pistolas subcompactas, a Beretta tem aquela Bobcat, né, que é bem pequenininha também, Bobcat ou Tomcat? Bobcat acho que é a maquininha lá, né, de fazer buraco, eu não lembro agora, mas tudo bem, só vocês procurarem, ainda são pistolas, revólveres, né, que tem em tese aí pelo menos, né, ou ela é apresentada no mercado como um revólver, uma pistola para defesa, utilizando o calibre, né, o diminuto calibre 22. Há opções, inclusive, lançadas pela indústria internacional, pela indústria americana, de munições que seriam de defesa, como, por exemplo, né, a 22LR Personal Defense da Federal, né? Ela é uma munição toda prateada, lembra muito, né, aquelas munições Silver Tip da CBC, que eu e outros, né, pessoas entendemos que eram as melhores opções que a CBC já fabricou até hoje, não são mais fabricadas, né, mas essa daqui ela é tida como uma munição para defesa. Mas o que difere, né, essa munição, por exemplo, né, dessa daqui, né, não dá para saber muito bem. Então, você tem ainda a Critical Defense da Horney, né, que também é uma munição 22LR apresentada como sendo uma munição para defesa. Né? Mas por que isso fica muito
estranho. Aqui uma curiosidade, tá? Essa aqui foi uma... o pessoal trouxe aqui, o pessoal da Hunter trouxe para o Brasil, né? É a CCI Mini Mag, edição especial do Meat Eater, né? Não sei se quem conhece aí esse seriado, né? Que é um cara que caça e cozinha, né? Então lançaram essa versão especial aqui da 22 Mag em calibre 22 LR, né? E eu comprei uma caixinha para ter na coleção. Essa aqui eu não vou mexer nela, vai ficar aí, é colecionável mesmo. Mas vamos voltar aqui aonde a gente estava, né? Então, qual é o problema? Bom, vamos pensar na questão da incapacitação, né? O que eu preciso para incapacitar um agressor, né? Nós temos hoje a tese mais aceita mundialmente é lá o tripé da incapacitação, né? Então, primeira coisa, localização do disparo. Independente do calibre, é importante que você consiga localizar muito bem esses disparos. Ou é cabeça? Não, não é. Centro do tórax, porque é a parte mais irrigada, onde tem grandes artérias, grandes veias, inclusive o próprio coração. Então você vai buscar essa localização do disparo. Agora, adianta eu atingir esse local corretamente com o meu disparo, mas o meu projétil não ser capaz de penetrar o suficiente para atingir esses órgãos, grandes veias, grandes artérias, etc., né? Não vai adiantar, porque não vai haver a destruição de tecidos ali. E aí o primeiro problema do 22, né? Ao contrário, né, de alguns mitos, né, que o 22 rasga, corta, né, atravessa, isso não acontece. Nós temos aqui, vamos pegar uma munição padrão aqui, como a 22 Target da CBC, né? É uma munição de baixa e média velocidade, com apenas 40 grains, né? Só conferir 40 grains, né? É um projétil muito leve, muito leve. É metade do peso de um 380, tá? É menos da metade de um peso de um projétil 380. Em baixa velocidade. Ou seja, ele tende a penetrar pouco. Então ele pega externo, pega uma costela, né? Mais ainda, uma roupa muito grossa, né? Algum objeto que esteja ali entre o agressor e você, né? Um botão de blusa, um zíper, um isqueiro, uma caneta, um celular. Isso vai fazer com que o potencial de penetração, né, dessa munição caia drasticamente. Isso eu não estou nem falando, por exemplo, vidro de carro, porta de carro, lataria, né, uma porta de casa, uma janela de casa, né? Se você fizer esses disparos, você vai perceber que realmente o projétil penetra muito pouco, né? Então esse é o primeiro problema do 22 quando a gente fala para defesa. O segundo problema está aí no nosso tripé, a nossa terceira perninha, que é o quê? Além de atingir no local certo, correto, além desse projétil conseguir, né, vencer essas barreiras e penetrar o mais profundamente possível, né? Além disso, nós precisamos o quê? De um diâmetro suficiente para causar a destruição de tecidos e causar uma hemorragia, uma grande hemorragia, né? Então, o projétil 22, como vocês muito bem sabem... não, essa aqui está fechada, eu não vou abrir não. Né? O projétil 22, como vocês muito bem sabem, ele é extremamente fino, né? Ele tem um diâmetro muito pequeno. Então a lesão que vai ser causada por ele também é pequena. Por isso aquela história, né, que a gente sempre ouve, o cara que tomou 10 tiros de 22 e saiu andando, isso pode não ser mentira, né? Isso realmente pode acontecer. Ah, Benê, mas e se pegar no coração? Bom, se pegar no coração, vai haver uma hemorragia, muito menor do que aconteceria com outros calibres, né? E o tempo para se instalar o chamado choque hipovolêmico vai ser bem mais alto. E o problema disso é o quê? Né? Se você teve que fazer uso da sua arma de fogo para se defender, você estava sob um risco iminente e atual, né? Iminente ou atual, né? Então, se ele está armado, você está com uma simples faca, talvez esse tempo necessário para acontecer o choque hipovolêmico seja tempo também para ele conseguir o seu intento ali, te agredir, te ferir, até mesmo te matar, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fala sobre munições, né, opções de escolha para a defesa, né? Existe uma diferença, eu sempre falo isso, né? Existe uma diferença muito grande entre letalidade e eficiência de incapacitação.
um tiro de 22 é letal? Lógico que é letal, né? Mas ele vai ser eficiente, né, para causar, né, uma incapacitação rápida no agressor, naquele que está te atacando? Provavelmente não. Você vai ter que contar muito com a sorte, né, e com muitas variáveis. Tá? Então, eu realmente jamais recomendaria o 22LR para defesa. Pô, Benê, mas é o que eu tenho, né? É o que me sobrou, é o que eu tenho, ficou do meu avô, do meu pai, do meu tio, e agora eu não consigo mais comprar uma arma de fogo, né? Não tenho como comprar. Bom, e aí? Bom, e aí é melhor do que nada? É melhor do que nada. Para resolver, né, para responder essa questão com um pouquinho mais de técnica, né, e fugindo do achismo, eu já estou montando, inclusive, um teste, né, vai ser o teste mais completo do Brasil, com todas as opções que a gente tem no mercado brasileiro de 22. Tá? Então, todas essas que estão aqui, excesso né, as antigas de coleção, e mais algumas que vão chegar. Né? E eu quero definir, né, pô, se eu chegasse num ponto de ter que usar, um revólver 22, 9 tiros que eu tenho, né, que era do vô da Karen, para defesa, qual munição eu optaria? Com certeza não seria, provavelmente não seria a mais veloz, né, a com maior energia. Então você pegar a Stinger aqui, né, 1640 pés por segundo, é uma das mais rápidas de todas, só que ela é um projétil leve e expansivo, ela penetra pouco, então provavelmente eu a descartaria. No passado seria a minha escolha, porque eu também acreditava, né, em transferência de energia, quanto mais energia melhor, impacto da bala, todos esses mitos que a gente conhece. Por falar em mito, né, quando a gente fala em 22, sempre tem mais outros mitos, como por exemplo, né, a famosa bala que anda pelo corpo. Né? Então eu vejo muita gente antiga, e alguns até novos, né, dizendo, mas o 22 pega no cara aqui, vai parar na perna, fica andando dentro do corpo. Não, isso não acontece. O que há registro clínico, né, raros, mas há, é que, né, que há registros clínicos raros, mas há, é o seguinte, tá? Projétil, como ele é diminuto, ele é muito pequeno, se ele pega uma veia calibrosa, né, ele pode percorrer essa veia. Então, sim, há registros clínicos, um cara que levou um tiro no tórax, né, e o projétil só foi localizado na coxa, né, porque ele foi parar, sei lá como, dentro da femoral e percorreu, né, por ser diminuto, acabou sendo levado pela corrente sanguínea. Mas isso não causou trauma nenhuma, né? Tem um outro mito também, né, que se pega na cabeça, a bala fica batendo lá dentro. Essa, eu adoro essa. Isso não acontece, óbvio que não acontece. Então a gente tem muitos mitos, né? E de novo, né, letalidade não é eficiência, né? Eu não quero matar o meu agressor. A morte pode ser uma decorrência disso, mas não é o objetivo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero tirá-lo de combate o mais rápido possível para que eu sobreviva. E eu sei muito bem que com o 22, não importa qual opção, a chance disso acontecer é realmente muito pequena. Né? Por isso que eu quero fazer esse teste, quero trazer um pouquinho mais de técnica sobre esse assunto. Eu vou cronografar todas as munições, vou ver qual que é a mais rápida, qual que é a mais lenta. Né? A questão da precisão aí é relativo, aquilo que eu já falei, depende da arma, depende do atirador, né? Depende de um monte de coisa, mas vou levar por esse lado também e vai ser uma dos testes mais completos que já foram feitos e provavelmente o único, né, no Brasil que foi feito nesse nível com o meu querido 22LR. Então continuem, né, aí apaixonados pelo 22, pro tiro esportivo, né, pro tiro informal, pro plink, né, para instrução e adestramento, ele é muito bom, né? Então, poxa, uma pessoa que nunca atirou, que tem um certo receio de arma, que tem medo do estampido, que tem medo do recuo, nada é melhor que isso aqui. Né? Eu, como instrutor, posso dizer isso, mas muito, muito tranquilamente. Né? Se a gente vivesse num país decente, né, seria uma excelente opção, por exemplo, para instruir menores de idade, crianças e adolescentes, como é extremamente comum acontecer na Europa e nos Estados Unidos. Né? A arma de entrada, né, normalmente é uma espingarda ou uma pistola calibre 22. Né? No Brasil, normalmente é uma carabina ou uma pistola de pressão, né? Ou de airsoft, até isso estão querendo proibir, né? A prática de airsoft para menor de 18 anos. Olha que loucura, né? É realmente muito
complicado mesmo. Tá bom, meus queridos? Vamos encerrando por aqui. Espero que tenha trazido aí um pouquinho de informações sobre mais essa minha paixão aqui, que é o 22LR. E na próxima terça-feira, 21 horas, estaremos aqui mais uma vez. Um grande abraço a todos. Deus os abençoe.